Olá, alunos do EJA, vocês estão tudo bem? Eu estava meio sumido, eu não estava muito bem da garganta, teve uns probleminhas aí, mas eu vou estar explicando para vocês, o que vocês vão estar fazendo. Lembrando que alguns alunos já até mandaram, as atividades da semana desse mês de julho, né? Lembrando que é o último mês, né, de vocês, tá? Que espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam aí animados para estar terminando esse semestre. Não podemos ali fazer juntos, mas nós estamos juntos aqui, né? Mesmo vocês aí na casa de vocês, eu aqui na minha casa. Então vamos lá, ó. Um pouquinho de saudade de vocês. Essa matéria que eu selecionei é aqui, né, foi orientada para estar passando, é a que está lá no centro da Secretaria Digital. Então eu peguei ali a parte da estatística, as medidas de dispersão, desvio médio, que eu vou estar trabalhando com vocês os exercícios, que é mais fácil para estar explicando. E através da pesquisa a gente aborda toda a matéria ali, tá bom? Então, a primeira atividade foi a pesquisa, né, para vocês estarem conhecendo o assunto, né, uma coisa que não depende muito assim de eu estar explicando, dá para vocês muito bem ali pegar na internet, em livros, né, pedir auxílio, dá para ser mais autônomo. Então é só colocar lá o que significa medida de dispersão, né? Então essa vocês vão ver que é diferente, né, da outra, né, que nós vimos as outras medidas, que é a moda, a mediana, né? Então tem as medidas também em estatística de dispersão. Quais são essas medidas? O que são as medidas de posição e dispersão? O que é um desvio médio? Para que serve um desvio médio? Como se calcula um desvio médio? E aí tem também tanto desvio médio como desvio padrão. A importância do desvio padrão, como que se calcula o desvio padrão, para vocês estarem conhecendo, vendo ali na estatística esses dados que mexem aí. Qual a diferença entre desvio médio e desvio padrão? Eu peço desculpa pela voz que eu estou forçando um pouquinho, por causa do problema na garganta. O que é a amostragem? A gente vê que tem que ter essa amostragem, a diferença entre uma amostra e uma amostragem, se tem diferença, quais as principais técnicas de amostragem, como realizar uma amostragem e como definir a amostra de uma pessoa. Então não vou entrar em detalhes sobre isso, é mais uma pesquisa, uma consulta para vocês estarem vendo, né? Não é a mesma coisa se eu estivesse na sala de aula, ali conversando, dando ideias e a gente interagindo. A atividade 2, em cima da pesquisa, também dá para vocês consultarem, verem na internet, tá? Eu coloquei umas perguntinhas através de teste, assinalar o X aí, né? Através do teste, para vocês responderem, tá? As perguntas. Então tem ali, ó, considerando as medidas de posição e as medidas de dispersão usadas na bioestatística, relacione adequadamente as colunas a seguir. Então tem ali, ó, mediana de posição, medida de posição e medida de dispersão. Lembrando que as medidas de posição é a que nós estudamos antes ali, média, mediana, moda, e a de dispersão é a que nós estamos estudando agora. São consideradas medidas de dispersão na análise estatística, quando a gente vai fazer uma análise estatística, né? Quais são consideradas medidas de dispersão? Lembrando que é de dispersão, não é medidas de posição. É uma medida de dispersão, tá? De uma amostra de dados em relação à sua média. Então, desvio padrão. Quando vocês consultarem lá, desvio padrão é isso? Desvio médio é a medida de dispersão, variância. Então, esse pequeno teste é em cima da pesquisa que vocês fizeram e é facinho de estar fazendo. E aí eu creio que a dúvida maior foi na última atividade, que é calcular o desvio absoluto médio. Eu não pedi o desvio padrão,
Então eu vou estar explicando um pouquinho, tá, o desvio absoluto médio. Então lá, ó, o que é o desvio absoluto médio? O desvio absoluto médio é um conjunto de dados, é a medida das distâncias em cada dado e a média. Então eu tenho ali, ó, um conjunto de dados, seja ele numa tabela, num gráfico, num pictograma, né? E aí eu vou pegar o desvio absoluto médio, que é a medida das distâncias de cada dado com a sua média. Aí ele nos dá um pouquinho da noção da variabilidade em um conjunto de dados. Né? Quem trabalha na estatística mexe bastante com isso. O desvio absoluto médio é calculado assim. Ó. Primeiro, eu calculo a média desses dados. Depois que eu calculei a média, eu vou pegar a distância entre cada dado e a sua média, usando distâncias positivas. Por isso que é colocado num módulo, que é os dois tracinhos que vai aparecer lá. Porque distância ela é positiva. Terceira etapa, soma todos esses desvios e divida pela soma dos números de dados. Tira a média de novo. Seguir essas etapas no exemplo abaixo é provavelmente a melhor maneira de aprender sobre desvio absoluto médio, mas existe uma maneira mais formal de escrever essas etapas em uma forma, que é essa daqui. Ó. Então aqui as etapas, aqui eu tenho as etapas que é mais fácil, e aqui tem a fórmula, que é a somatória, aqui é dentro do módulo, aqui tem a posição, os dados inicialmente, menos a média desses dados, dividido pelo número de dados que eu tenho. Então essa é uma fórmula, e DAN é desvio absoluto médio. Então esse símbolo aqui é somatória. Eu vou somar o que? A diferença entre os dados que eu tenho do meu conjunto inicialmente, menos a média desses dados. E vou dividir pelo número de dados. Certo? Essa é uma fórmula que existe, mas se eu seguir essas etapas aqui, eu consigo fazer da mesma forma. Então, vamos lá para a atividade 3, que é o desvio médio absoluto, que tinha aluno desesperado, que não conseguia, não estava entendendo, mandou áudio, porque eu sumi, né? Não dei notícias, mas estou aqui. Então, vamos lá. Ó. Érica adora postar as fotos do seu gato na internet. Cada uma das suas 6 últimas fotos receberam o seguinte número de curtidas. Então tem aí, ó. Cada das 6 fotos, uma recebeu 10, a outra 15, depois 15, 17, 18 e 21. Né? São o número de curtidas de cada foto. Calcula o desvio médio absoluto. Então, seguindo a ordem ali, né? Vamos fazer o primeiro com a etapa, eu tenho que calcular a média. Então, lembrando da média lá, que é uma medida de posição. Então, a média é a somatória de todos os dados, né, curtida. Eu vou somar 10 mais 15, mais 15, mais 17, mais 18, mais 21. Então, eu somo todos esses números. A somatória disso daqui dá 96. Né, como há 6 fotos, então a média, eu vou pegar 96 dividido por 6. Lembrando que 96 foi a soma de todos esses números aqui. Então, a média dá 16. Então, fiz a etapa 1. Com a média, eu vou calcular a distância entre cada dado e a média. A distância desses dados aqui, de cada um deles, referente a essa média aqui. Então, tá lá, ó. Então, eu tenho os dados aqui, que é a primeira foto curtida. Lembra aqui dos módulos? Esse balzinho aqui, ó, é o módulo. Que todo número que está dentro do módulo, ele tem como resultado positivo. Então, aqui, ó, 10 menos 16, 6. A conta seria menos 6 negativo, né? Mas por que não é negativo? Porque está dentro do módulo. Todo número dentro do módulo, ele é positivo, tá? Aqui a diferença deu 1, seria menos 1, mas está dentro do módulo, é 1. 15 menos 16 é 1 também, 17 menos 16 dá 1, 18 menos 16, 2, 21 menos 16, 5. Tá? Lembrando que esses 3 primeiros aqui deu positivo porque está dentro do módulo. Todo número ou operação que está dentro do módulo, o resultado é positivo.
Some todas as distâncias. Então, eu vou somar essas distâncias aqui. 6 mais 1, mais 1, mais 1, deu 16. E aí, o que eu vou fazer? Vou dividir, vou tirar a média de novo. Vou pegar, somei. Como tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu vou tirar a média de novo, tá? Então, deu aproximadamente 2,67 curtidas. Na média, cada foto ficou em torno de 3 curtidas, né? Distante da média normal. A segunda atividade, que é essa daqui, ó, a tabela a seguir mostra o número de limões que cresceram no pé de limão da Maria em cada estação. Então tá aí, no inverno, na primavera, no verão. Nós temos 4 dados aí, as informações. Calcular o desvio médio também. Então, primeiramente, você calcula, aqui já está mais ou menos, vamos calcular a média, soma ali os dados, como tem 4 dados, divide, tem 13 limões. Depois, faz de novo, ali está mostrando, ó, pega ali o módulo, põe dentro do módulo esses números aqui, que é esses dados que eu somei, menos a distância aqui que eu ocupei. Aqui ia ser negativo, mas como está dentro do módulo, a distância está positivo, tá? E aí, tem aqui a resposta. O valor absoluto é a somatória das distâncias, dividido por 4, porque são 4, então 5 limões. O próximo exercício é um pictograma, um gráfico, né? Onde eu tenho cada estrelinha aí, a varinha vale 1. Tem aí as fadas, a Grenda, a Flora, a fada madrinha e a primavera. A Grenda tem 5 varinhas, a Flora tem 3, a fada madrinha tem 3 e a primavera também tem 5. Então, com esses dados aí, eu peguei aqui, ó, vou tirar a média. Então, que 3, 5, 3, 3 e 5. Peguei daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui 1, 2, 3, 1, 2, 3 e 5. Com esses dados que eu coloquei aqui, ó. Por que 4? Porque tem 4 fadas ali. Então, somando tudo, somei tudo. 5 mais 3, 8. Com 8, 16. 16 dividido por 4 é a média. E aí eu vou tirar a distância. Lembrando que a distância, aqui, ó, tem que estar dentro do módulo. Eu não consegui colocar os módulos ali, tá? Então, tem que ter um módulo aqui. Então, 5 menos 4, 1. 3 menos 4 ia dar menos 1. Mas lembra-se que tem o risquinho aqui, ó. Esse risquinho aqui que eu não fiz, ó. Que é o módulo, tá? O módulo eu não coloquei, né? Eu não consegui colocar. 3 menos 4 ia dar menos 1, porque tem o módulo, deu positivo. Depois que eu calculei as distâncias, somo as distâncias. Aqui. Deu 4, 4 dividido por 4 dá 1. Essa é a resposta. Aqui também tem um pictograma facinho. O que você tem que fazer primeiro? Pega, né, calcula a média. A média do que, professor? Eu vou somar. Carolina tem 2, então eu vou pegar 2, mais o Samuel que tem 4, mais de Aline que tem 4, mais do Jackson que tem 2. Somando tudo, então soma 2, 4, 4 e 2, deu 12. 4 itens, 12 dividido por 4 dá 3. E aí o que eu vou fazer? Calcular a distância. A distância do quê? Desses itens aqui, né? Ó, esse aqui, dos 2 menos a média que deu. 4 menos a média, assim por diante, que eu fiz aqui, ó. Lembrando que isso daqui tem que estar dentro do módulo. Coloca aí, hein? Coloca o módulo aí para dar positivo. 2 menos 3 é 1, ó. Coloca o módulo aqui, os 2 risquinhos aqui, ó. Tá? Deixa eu até pegar aqui, ó. Vou até fazer aqui na frente de vocês, ó. Copiar aqui para mostrar, para não esquecer, ó. Tô fazendo aqui no vídeo, parei o vídeo, parei aqui a apresentação. Deixa eu pegar aqui, ó. Quer ver? Deixa eu colar aqui, ó. Ó, não pode esquecer. Deixa eu tirar aqui, ó.
fazer assim porque eu não consegui colocar, que não tava conseguindo, aí desisti. Então, aqui, copiar. Então, vou voltar aqui, ó. Então, não pode esquecer que aqui... Então, ó. Isso aqui é o módulo. Então, todas essas contas aqui, ó, tem que estar aqui dentro desse módulo aqui. Então, não pode esquecer. Aqui não deu para mim colocar, né? Não teve paciência, estava travando o computador. Então, não pode esquecer que essas contas aqui, ó, elas estão dentro do módulo. Por isso que o resultado é tudo positivo, tá? Então, voltando aqui, ó. Aqui até eu escrevi, ó. Tem que estar dentro do módulo. Se eu colocar aqui também, ó, colar aqui, ó. Para não esquecer que esse que é o módulo, tá? Vou colar aqui também o módulo, tá? Para não esquecer. Então vai aparecer lá no meu, se eu salvar aqui, voltar lá. Então voltando aqui nos queijos, aqui nós estamos aqui, ó, atual. Então aqui, não esquecer que eu vou fazer a diferença, né, de cada item desse com a distância. Lembrando que essas contas têm que estar aqui dentro desse módulo aqui, ó, tá? Por isso que o resultado é sempre positivo. Depois que eu fiz isso, lá dentro do módulo, depois que eu fiz isso, eu vou fazer o desvio, né, que vai ser a somatória dessas distâncias, dividido pela quantidade que eu tenho aqui, ó, que é outra média, que dá 1, tá? Então, essa aqui é a resposta desse exercício. O outro é o da Thelma, que é o último, né? Thelma contou o número de maçãs em cada uma das macieiras do seu quintal. Ela encontrou 34 maçãs em sua macieira de maçã nacional, 29 na macieira da Argentina e 39 na Gala e 34 na Fuji. Então, vamos lá. Somando cada dados que eu tenho aqui, para tirar a média, 34 mais 29 mais 39 mais 34, são 4 tipos de macieiras, então são 4 dividido por 4. 136 dividido por 4 dá 34. Faço a distância delas, lembrando, ó, eu coloquei, deixei aqui, ó, né, lembrando desses, de colocar aqui dentro, essas contas aqui dentro, tá? Então, ó, 34 menos 34, 0, 29 menos 34, 39 menos 34, depois eu tiro a média de novo. O somatório, então, dá 2,5, mais ou menos o desvio médio. Então, esse eram os exercícios, as atividades mais difíceis. Tentei ser o mais simples possível, né? Pensando que vocês iam estar em casa, né? Não teriam auxílio para fazer, né? Espero que vocês tenham conseguido fazer, né? E estejam todos bem, tá bom? Então esse é o vídeo, né? Essa é a aula. Desculpa aí o atraso, se eu demorei, mas eu sei que a maioria já conseguiu fazer, né? Espero que todos entreguem no prazo aí para mim e até a próxima.